Olá, pessoal. Bem-vindos ao primeiro episódio do Pode Isso, Ana, podcast que descomplica o seu direito. Eu sou Ana, a sua advogada, e hoje a gente vai falar sobre um tema que gera muitas dúvidas, inventário simplificado, desvendando mitos e verdades. Eu vou apresentar aqui a nossa convidada. Eu tenho a honra de receber a doutora Heloísa Ribeiro da Costa, ela que é advogada há 13 anos, sócia proprietária do escritório Costa e Lourenço, pós-graduada em Direito Civil e Empresarial, atuante em Direito de Família e Sucessões, membro da Comissão de Família da OAB Londrina, membro do Instituto Brasileiro de Direito de Família, IBDFAM, e atual representante da OAB da comarca de Biporã e também minha amiga. Bem, doutora? Ana, tudo bem? Para mim é um prazer enorme estar aqui. Estou um pouco nervosa, mas vai dar tudo certo. Mas é uma honra fazer parte desse seu projeto, que eu sei quanto ele foi sonhado, quanto ele foi idealizado, e estar aqui no primeiro episódio. Então, muito obrigada pelo... Eu que fico agradecida. Para começar, vamos entender o que é inventário. Explica pra gente. Bom, inventário, ele é processo, né, que ele vai existir quando uma pessoa falece, em que a gente vai juntar todo o patrimônio da pessoa que faleceu para poder fazer a transferência efetiva dele. A gente não vai trazer termos técnicos aqui, mas a partir do momento que a pessoa falece, automaticamente todo o patrimônio dela já é dos herdeiros, né, dessa pessoa, caso ela tenha deixado herdeiros ou não. Mas é o inventário, é o processo de inventário que vai efetivar essa transferência, que vai colocar cada bem no nome dos herdeiros, que vai fazer a partilha desses bens e também as dívidas, né? Quando a pessoa falece e deixa dívidas, isso também vai ter que ser resolvido ali dentro de um inventário. Então, no momento que a pessoa falece, já é feita a transferência dos bens. E a gente fala que já abre a sucessão, é isso? Isso, no mundo fático, assim, né? Não no mundo processual. No mundo processual, a gente precisa, para formalizar isso, do processo de inventário, que, né, vai ser extrajudicial ou judicial, enfim. Mas na vida, na hora que a pessoa faleceu, ela tinha uma casa e aquela casa automaticamente ela já passa a ser dos herdeiros. Isso significa o quê? Mas vai ter que ter o processo da mesma forma? Sim. Mas por que a gente fala que é automaticamente? Porque não é porque uma pessoa faleceu e algum terceiro, uma pessoa que não tem nada a ver com essa pessoa, vai simplesmente, eu vou lá e vou morar nessa casa agora. Ela faleceu? Não. Tem que ser feito um inventário para ver se ela tinha herdeiros ou não. Porque também, se ela não tiver herdeiros, filhos, cônjuge e tudo mais, tem todo. A lei ela coloca para onde que vai esse patrimônio. Vou me adiantar agora, não. Qual que é a ordem dos herdeiros? Quem vem primeiro? Primeiro vai vir cônjuge, os filhos, os pais? Como que é essa distribuição da herança? Olha, os herdeiros necessários que a gente chama são os descendentes, que são os filhos, netos, bisnetos, né? Então a gente sempre tem que pensar na primeira linha. Se a pessoa, ele deixou netos, mas ele tem filhos vivos, é sempre os filhos. Então é sempre a gente cria uma linha imaginária. Então os herdeiros necessários são os filhos, o cônjuge e também os ascendentes, que daí pai, avô, e lembrando sempre da linha sucessória. Então, esses são os herdeiros necessários. Agora, a divisão, como que vai ser, são muitas variantes que a gente vai analisar. Então, por exemplo, se a pessoa era casada, vai ter que ser analisado o regime de bens, que essa pessoa era casada. Mas os filhos, né, sempre vão ter ali a concorrência, que a gente chama, dessa herança, digamos que de forma prioritária, né? Os filhos, eles sempre serão herdeiros, a não ser detalhes, assim, que é raro, mas acontece, por exemplo, de indignação, um filho que mata um pai, ele não vai ser herdeiro desse pai, entende? Então, nesses casos, por exemplo, daí os filhos já não vão ser os herdeiros. Mas os herdeiros necessários que a lei coloca hoje é cônjuge, né? Banheiro, são em relação a isso, os filhos e os ascendentes. Mesmo filhos de relacionamentos diferentes são equiparados? Se a pessoa teve filhos, mas com outras, por exemplo, um homem que teve filhos com outras esposas, são equiparados. Para um inventário, eles são filhos da mesma forma, não tem essa divisão. Para a lei, filho é filho. Falou aqui para mim que tem tipos de inventários. Quais são esses tipos de inventários? Como que a gente pode proceder durante o processo para auxiliar a família, a melhor forma, como que é feita, como que dá a entrada, como que começa o inventário? Bom, tipos de inventários, para começar, os inventários eles podem ser ou judicial ou extrajudicial. O que vai definir se esse inventário vai ser judicial ou extrajudicial? Primeira coisa, vai ter que ser analisado se foram deixados filhos, pessoas, né, não só filhos, mas herdeiros capazes
e menores de idade. Então, por exemplo, a pessoa faleceu e ele tem um filho que ele, embora seja maior de idade, ele é incapaz, né? Ele tem uma curatela, enfim, ou ele é de fato menor de idade. Esses casos necessariamente, obrigatoriamente, vão para a via judicial. Mesmo que todo mundo concorde com o inventário, mesmo que ele seja o único herdeiro. Então, assim, por que mesmo que seja o único herdeiro? Porque quando é o único herdeiro, não tem discussão. Ele é o único herdeiro, a herança vai para ele. Mas por ele ser uma pessoa, né, uma pessoa menor ou incapaz, vai ser judicial. Ou quando não tem consenso ali entre os herdeiros. Os herdeiros, um filho que é de um jeito, mas daí tá brigando com a ex-companheira, né? Porque às vezes o pai era casado. Eu tô dando sempre exemplo do pai, porque é fácil das pessoas visualizarem assim, né? Então, por exemplo, o pai falece, ele era casado com a segunda esposa, essa segunda esposa ele não teve filhos. Então, os filhos eram todos de um antigo relacionamento. Então, tem uma briga ali entre essa atual companheira que ficou, ou o cônjuge e os filhos anteriores. Não vai ter um consenso? Vai para a via judicial, né? Isso não vai significar que vai travar o inventário, não, mas vai para a via judicial. Agora, está tudo certo, as pessoas podem ser ou não do mesmo relacionamento, enfim, né, filhos ali, casal ou não, mas se tem um consenso, são todos maiores, capazes, os bens estão todos regularizados também, porque tem essa situação, né? O pessoal vai aí comprando e vai fazendo, mas não deixa nada no nome, né? Existe situação que a pessoa deixa vários bens, mas nem escriturado no seu nome. Você vai puxar a matrícula daquele imóvel, ou você vai pegar lá no Detran os dados daquele carro e não tem nada no nome da pessoa. Então, aí também tem que fazer todo um desenrolar disso para depois resolver o inventário. Mas quando as pessoas estão num consenso, não tem nada para desenrolar ali em relação à documentação, aí pode ser para via judicial, extrajudicial, que é feito no cartório. O judicial é no fórum, digamos assim. E o extrajudicial é no cartório, lá onde a gente faz reconhecimento de firma, né, no tabelionato de nota, chama. Acabou de falar aí dos bens e tudo mais. Tem uma pergunta que aparece bastante para mim lá nas minhas redes sociais, que é sobre o direito real de habitação, né? Que é? Que é o direito da viúva de continuar residindo ali no imóvel que era do casal. Explica melhor isso, como que funciona. E a maior dúvida que eu tenho lá é se esse bem vai ser da viúva para o resto da vida dela toda. Se pode vender, se ela tiver um novo relacionamento, ela perde esse direito. Você explica um pouquinho pra gente? Olha, o direito real de habitação, ele é um direito muito discutido, principalmente nesses exemplos que eu dei anteriormente, quando os filhos que ficam, aquela pessoa, né, aquela companheira, aquela cônjuge do pai falecido, não era a mãe, porque eles não vão querer que aquela pessoa fique naquele imóvel, mas ela tem total direito de ficar nesse imóvel. Não significa que esse imóvel não será inventariado. Ele vai passar pelo processo de inventário, só que ela vai ter o direito de ficar nesse imóvel. E um detalhe também. Às vezes a pessoa deixou vários imóveis, só que aquele imóvel era o imóvel residencial deles, né? Era aquele imóvel que eles viviam ali. Às vezes os outros imóveis eram comerciais, ou imóveis que eles nunca moraram lá, às vezes tinha uma casa de aluguel, que era um padrão diferente, inclusive, do que eles viviam. Então, se essa casa era de fato a referência de lar, ele vai sim, a pessoa que sobrevivente, o cônjuge ou o companheiro sobrevivente, vai ter o direito real de habitação, ainda que ela case novamente. Daí é uma briga muito grande com os filhos, porque eles não aceitam. Claro, existem situações que são levadas à justiça, não posso falar para você que nossa, nunca aconteceu, então, de tirar uma pessoa que tinha um direito real de habitação? Acontece, mas não é algo fácil. Não é algo fácil porque a lei determina ali que ela tem esse direito. Eu tô vendo na minha advocacia que isso tá cada vez acontecendo com mais frequência. Os homens vêm a falecer mais rápido que as esposas. Porque já é estatístico, né, no nosso país. É estatístico, exatamente. E daí as esposas vêm a ter novos relacionamentos e sim, elas continuam morando lá no imóvel que pertencia ao casal. E isso gera um monte de briga entre os filhos que querem vender aquele imóvel, que não aceitam que a mãe tá ali, ou a companheira, pai que não é a mãe, né? A segunda esposa, a terceira, enfim. Então é uma questão aí bastante discutida, viu? Mas é assim, por isso que eu sempre coloco para os meus clientes, por exemplo, e quando a gente conversa sobre isso também com colegas, a gente sempre fala muito da importância de dialogar e de fazer um acordo.
Nada impede, porque assim, ela tem esse direito? Sim, tem esse direito, ou ele tem esse direito. Porém, a pessoa também, ela pode muito bem fazer um acordo, né? Se ela vê, porque às vezes é picuinha, né? Às vezes a pessoa vai conseguir ter outra casa, ter outra moradia, mas ela não quer sair, né? Ela, quando eu digo a pessoa em si mesmo, não quer sair por picuinha. Então, é muito a situação da conversa, né? As pessoas, o problema é que as pessoas, a gente vê muito inventário, divórcio, quando mexe com patrimônio ali, a pessoa já vai pro embate. E não é assim. Na verdade, não tem que ser assim, né? Claro que a gente é ser humano, os ânimos ali à flor da pele, mas tem que ser uma coisa conversada, porque no acordo você resolve muita coisa e deixa de perder dinheiro, né, gente? Porque vamos combinar, se você não faz um acordo, se não tem um consenso, quem vai decidir é um juiz. E às vezes o juiz não vai decidir do jeito que você queria também. Isso é uma coisa que eu falo sempre para os meus clientes. É melhor um acordo que você cede um pouco e a outra parte cede um pouco, mas ali você decide qual é o fim, do que você deixar para o juiz decidir e você não ter ali como saber o que vai ser. É uma caixinha de surpresas, né? Pode ser favorável, como também pode não ser favorável. Veio, a pessoa faleceu. Qual é o prazo para a gente abrir esse processo de inventário? Tem um prazo? Tem alguma penalidade se não for aberto? Como que isso funciona? Tem, Ana. O prazo para dar entrada no inventário é de 60 dias a contar do óbito da pessoa que faleceu. Mas esse prazo, ele está na lei, né, brasileira, porém cada estado também, ele age de uma forma em relação a isso. Então, por exemplo, aqui no Paraná, porque depois que você passa desses 60 dias, tem uma multa. Ela varia às vezes de 10 a 20% sobre o valor do patrimônio que essa pessoa deixou, né? Então, se a pessoa não entra, se os herdeiros ali, né, não entram com o inventário nesse prazo, eles podem estar suscetíveis a ter que arcar com essa multa. Porém, no Paraná, essa multa não é aplicada, porque eles usam outra maneira de fazer. Por exemplo, o imóvel, uma casa, digamos assim, quando a pessoa falece, tem que ser utilizado ali os valores referentes à data do óbito, né? Então, porque as pessoas demoram às vezes para fazer o inventário, né? Então, e parece que não, mas passa 1, passa 2, passa 3 anos, e nisso, automaticamente, por exemplo, dentro de uma prefeitura, vai ter a valorização desse imóvel e vai ter a atualização. O IPTU não muda todo ano o valor? E é esse o mesmo valor como base para fazer o inventário. Então, no Paraná, o que é feito? Não se utiliza o valor lá da data do óbito, se utiliza o valor atual do imóvel. Então, a pessoa vai pagar todas as despesas desse inventário com base no valor atual, porém, ela não vai pagar multa. Então, assim, às vezes, né, acaba que sai numa balança ali compensando, mas o indicado é já fazer o inventário. Porque também eu penso que é algo assim, a gente que atende os clientes e é triste, né, gente? A gente não está preparado para a morte. A nossa cultura brasileira, outras culturas, ainda tem um modo diferente de lidar com a morte. A gente ainda, na grande maioria das vezes, não está preparado. Então, o inventário também é o encerramento desse ciclo, né? Não é que, já quer, nem esperou, o pessoal fala, né? Nem esperou esquentar o corpo, esfriar o corpo. Mas não é, eu acho que também é uma questão de encerrar um ciclo e finalizar aquilo. Pelo menos você também faz o seu luto ali de uma forma sem ter preocupação com essas coisas burocráticas que são chatas. Justamente o que você falou agora, aqui a gente não tem esse costume de encerrar ciclos, de estar preparado para o falecimento de um ente querido, alguma coisa. Então, muitas pessoas compram imóveis financiados, carros financiados, e como que fica a situação das dívidas durante o processo de inventário? É preciso quitar essas dívidas, ou eu consigo levar as dívidas, levar os financiamentos que são existentes? Como que é essa situação? Olha, Ana, primeiro que o espólio, o que é o espólio, né? A gente fala muito em espólio quando a gente fala em inventário. O espólio é todo um conjunto dos bens deixados, do patrimônio deixado pela pessoa falecida, que é o autor da herança, né, pra gente. Então, se o espólio, o valor dele total, comportar o pagamento das dívidas deixadas, então, primeiro claro, vai ter a partilha, mas antes de fazer a efetiva partilha, vai ser quitado essas dívidas. Então, primeiro quita-se essas dívidas. Financiamento, a gente sempre analisa primeiro se tem o tal do seguro prestamista, porque esse seguro,
ele significa que a pessoa que faleceu, a dívida morre com ela, né? Agora, se não tem esse seguro, aí tem que ver essa questão do patrimônio, se o valor deixado vai conseguir cobrir, se não, também não tem o que fazer, porque os herdeiros, eles não assumem a dívida com o patrimônio próprio, eles não assumem a dívida da pessoa falecida, né? Mas tem casos também, assim, eu já tive exemplos no escritório de pessoas que mesmo não tendo seguro prestamista, era um bem que era financiado há um tempo, mas que tinha um certo apego, digamos assim, da família. Então, um dos herdeiros resolveu assumir o financiamento. E deu certo, conseguiu fazer transferência, tudo mais. Mas, em regra, o espólio, né, aquele conjunto de patrimônio, vai responder por essa dívida. As dívidas, elas sempre vão ter prioridade, né? Primeiro vai ser pago as dívidas, para depois sim ser partilhado o que sobrou ali entre os herdeiros. Isso. E se as pessoas receberem, né, tendo conhecimento dessa dívida, ou até se essa dívida vir depois, ficar demonstrada, os herdeiros, eles respondem por essa dívida na proporção daquilo que eles receberam. Então, a dívida, ela tem prioridade, mas a gente também tem que lembrar que às vezes ela aparece depois. Inclusive, uma pessoa que tem uma dívida com uma pessoa falecida, é uma das pessoas que tem direito a fazer a abertura desse inventário. Isso que eu ia perguntar para você agora. Quem que pode abrir o inventário? Quem que pode dar início ao inventário? Além dos filhos, né? Que eu acredito que são os principais aqui. E a pessoa que tem uma dívida com o falecido, quem mais que pode dar entrada, pode dar o início? São os herdeiros necessários que você citou, né? O Ministério Público, por exemplo, num caso de uma pessoa incapaz ou de menores de idade, a própria Fazenda Pública, se for do interesse dela, dependendo da situação, e os credores dessa pessoa falecida. Então, os credores, eles também vão ter ali o direito de entrar com um pedido de inventário. Mas aí, você falou para mim que o credor pode dar entrada no processo de inventário. Mas ele não tem essa documentação para dar a entrada, ele não tem documentos pessoais dos outros herdeiros, ele só tem ali o documento da dívida. Como que ele faz? A lei, para dar entrada, para fazer a abertura de um inventário, ela exige apenas, então, somente a certidão de óbito. Então, basta que a pessoa procure um cartório de registro civil e dê entrada, né, solicite, porque também a certidão de óbito é um documento público, solicite esse documento que ela vai conseguir dar entrada no inventário. Claro que depois, no decorrer do processo, vão ser solicitados os demais documentos. E por que a certidão de óbito? Porque, em regra, é para constar na certidão de óbito quem são os herdeiros. Então, consta lá, né, o nome das pessoas. Então, através disso, é um gancho que vai sendo puxado dentro do processo de inventário os demais herdeiros, daí vai puxar toda a documentação deles, o próprio juiz, num caso judicial, né, já que a gente está falando do credor, provavelmente, então, vai ser judicial. Vai ter que ser judicial. Então, vai puxar quem são esses herdeiros, vai mandar a intimação para eles, e eles vão vir para poder apresentar também a documentação dentro do processo. E quem deu entrada no processo, ele vai ter também essa, digamos assim, essa incumbência de trazer essa documentação. E, inclusive, depois, né, puxando um pouco ali mais para frente, esse credor, ele deu entrada, vieram os filhos, e daí? Também tem a nomeação de inventariante dentro desse processo, que até quando o credor entra, nesse caso, vai ser ele, no começo, o inventariante. E qual que é o papel do inventariante? Justamente buscar toda essa documentação e organizar toda a casa ali para fazer esse inventário, para toda essa finalização. Eu tenho até uma situação bem interessante lá no escritório, sobre credor entrar com o inventário. A minha credora lá no escritório é de verbas trabalhistas. Então, até as pessoas mesmo que trabalham, nesse caso, o falecido tinha uma empresa, então ela acabou abrindo o inventário tanto pessoal quanto da cota parte da empresa. Eu achei bem interessante isso daí. Exatamente, porque daí vai ser feita também a partilha do que cabia a ele dentro dessa empresa, né? E as verbas trabalhistas, no caso, são prioritárias também, né? Quanto que custa para fazer um processo de inventário? Dá pra gente tabelar isso daí? Não, Ana, tabelar não tem como. Mas assim, ó, vamos fazer um raciocínio aqui. A gente tem, tanto, como eu falei no início, tanto o inventário judicial como o extrajudicial. Vamos puxar aqui o extrajudicial para ir fazendo essa linha de raciocínio. A gente tem que pagar um imposto obrigatoriamente nos inventários, que é o ITCMD, Imposto de Transmissão, Causa, Mortes e Doações. Esse é um imposto que incide, alguns estados falam ITCD, aqui no Paraná a gente usa mais ITCMD. Aqui no Paraná, a alíquota
desse TCMD é de 4%. Com a reforma tributária tem uma grande discussão de como que vai ficar isso, porque ele vai ficar progressivo, enfim, mas hoje 4%, tá? Varia isso de estado para estado. Tem estado mínimo hoje de 2% no Amazonas, então assim, muitas coisas sendo feitas no Amazonas por conta disso, mas hoje tem o valor maior de alíquota é 8% em alguns estados. E também tem estado que já é progressivo, mas enfim. Então, pensando no Paraná, 4%. Então, você vai somar lá todo o valor do patrimônio deixado pela pessoa, 4% desse valor, você já tem que pensar que ele vai ser de imposto. A gente indo para uma escritura pública, né, extrajudicial, para fazer esse inventário, tem as despesas da escritura. A escritura, ela tem um valor mínimo e um valor teto conforme também os bens. Então, isso varia muito. Mas, digamos, tem esse valor da escritura, tem o FUNREJUS, que é uma taxa menor, é 0,2%, é uma taxa que vai um fundo do Tribunal de Justiça. Certidões que vão ser tiradas nesse inventário. Mas, assim, considerando, tem os honorários dos advogados, né? Porque o advogado, ele é obrigatório para fazer inventário. Não tem como você fazer um inventário sem um advogado. E a tabela da OAB, ela tem os mínimos também ali, porque hoje a gente vê, infelizmente, alguns profissionais cobrando valores irrisórios, o que também desqualifica a gente enquanto profissional, mas digamos que ali um mínimo de 5% sobre o valor do patrimônio, de honorários. Aí a gente já tem lá 4% em relação ao ITCMD. Mais valor de escritura, certidões, FUNREJUS, então assim, no mínimo 10% eu acredito que já vai para as despesas desse inventário. A gente está falando ali no extrajudicial. No judicial isso também pode ser uma base, mas lembrando que no judicial, às vezes, a pessoa consegue uma justiça gratuita, dependendo da situação. Não é fácil também, porque a gente sabe que a partir do momento que você entrou com o inventário, significa que tem um patrimônio, certo? Então o juiz também vai analisar isso. Tá me pedindo isenção das custas aqui, sendo que você tá fazendo uma divisão de um patrimônio. Só que às vezes o patrimônio é baixo. Então, a pessoa deixou lá uma casa financiada, ou se não uma casa popular, por exemplo. Ela não tem dinheiro ali materializado, ela tem aquele bem. E é um patrimônio de um valor que não é nada excessivo, nada absurdo. Então, nesses casos, às vezes as pessoas então conseguem, os herdeiros, no caso, conseguem a isenção das despesas lá do fórum, que seria essa taxa de escritura, por exemplo, no extrajudicial, mas não vai fugir do ITCMD. Também existem casos que a lei tem a isenção do ITCMD, mas tem que ver a data do imóvel, enfim, né? São várias coisas que a gente tem que analisar. Mas coloca aí pelo menos 10% do valor desse patrimônio vai ser. Tanto é que existem algumas situações que os herdeiros utilizam algum bem para já vender, inclusive solicita judicialmente a possibilidade de venda dele antes de finalizar o inventário, que daí já usa o valor que vai receber dele justamente para pagar as despesas do inventário. E só bens como carro, casa, imóveis, cota em empresas são bens para inventariar? Ou, por exemplo, se o falecido deixou dinheiro em conta, deixou saldo de FGTS... Entra também. Entra tudo, né? Entra tudo também. Aí, nesse caso, né, os bancos, eles já não vão fornecer nenhuma informação a partir do momento que a pessoa faleceu. E hoje em dia é tudo muito automatizado, né? A gente tem aí receita, tudo interligado. Então, a informação do falecimento, porque o CPF já vai ter essa informação ali no sistema, enfim. Então, o banco já fica sabendo quase que imediatamente que aquele CPF, a pessoa faleceu. Na hora que vai consultar lá, eles vão ter esse conhecimento. Então, você já não vai conseguir um extrato, por exemplo. Aí a importância do inventariante. Mas daí você consegue judicialmente solicitar que seja oficiado o banco, né, para que seja enviado um ofício lá para o banco, para ele apresentar os dados dessa conta, os valores nessa conta. Esses valores ninguém vai poder mexer nele até a decisão judicial e eles entram ali. PIS, FGTS, poupança, conta corrente, tudo. Se tiver conta conjunta, como que fica? Eu posso, como cônjuge, ir lá e sacar, ou se eu for filho e tiver uma conta conjunta, eu posso ir lá e sacar todo esse dinheiro ou sacar 50% desse valor? Porque eu acredito que seja uma coisa bem comum, né? Hoje, quem que não tem aí uma conta conjunta? Muitas pessoas têm conta conjunta, né? Pode, porém, daí você vai ter também que fazer uma prestação de contas. Se você retirar mais do que você deveria, né? Porque digamos que eram duas pessoas, um casal. E esse casal automaticamente, a depender do regime, mas digamos que 50% desse valor já seria para a pessoa que ficou, né, o companheiro, o cônjuge vivo. Se ela retirar, né, se a pessoa retirar um valor acima de 50%,
ela vai ter que fazer a prestação de contas disso. Ou, assim, o exemplo de 50% eu tô dando aqui, mas tem casos que a cônjuge não recebe 50%, recebe menos, digamos assim. Mas daí tem que ser feita uma prestação de contas, que se isso não for consensual, se não for voluntário, é o caso de ir para via judicial. O processo de inventário extrajudicial, ele é rápido, né? Acredito aí que com, às vezes, um mês, um pouco mais de um mês, se tiver toda a documentação necessária, é possível fazer aí um processo de inventário extrajudicial. Mas e o processo de inventário judicial? Ele demora quanto tempo para ser feito? Muitas variáveis, Ana. 6 meses, assim, pelo menos. Isso eu digo... mas 6 meses o inventário? Lembra que tem casos que os processos, o inventário ele vai ser judicial por lei, mas não necessariamente que as pessoas estejam ali numa briga em relação àquilo. Então, às vezes, os herdeiros, todos concordam com a partilha, porém, tem herdeiros menores de idade. Então, são situações que vão ter que ser levadas para o judicial, ou tem um testamento, por exemplo, vai ser levado para o judicial, mas não vai ter briga, né? A partilha é tranquila, todo mundo concorda, então talvez ali nos 6 meses, porque tem os prazos também, porque as pessoas acham, eu explico muito isso para os meus clientes, não depende só da gente enquanto advogado. A gente dá entrada no processo, mas principalmente quando tem menor de idade, ele vai passar pelo Ministério Público, vai passar pelo juiz, e tem os prazos também deles. O processo ele tem todo, vai para a secretaria, manda ofício para não sei aonde. Então, tudo isso são prazos que vão correndo ali. Então, pelo menos 6 meses, se tiver tudo de acordo. Agora, se não tiver de acordo, infelizmente o céu é o limite, né? Porque se as pessoas, às vezes, ficam brigando ali. E não só por briga, às vezes documentação que não consegue. Então, a gente pede lá a suspensão desse inventário por um tempo, até conseguir regularizar ou encontrar alguns documentos. Então, tudo isso vai variar muito a questão de tempo. Tem alguma forma de evitar o inventário? Ou não, sempre que a pessoa falecer e deixar bens, é obrigatório que seja feito o inventário? Não tem como escapar muito de inventário, não. O que acontece, por exemplo, é quando deixa um patrimônio um pouco menor, ou é um herdeiro único, a gente consegue fazer uma adjudicação, que é uma transferência já direta, ou se não faz a pessoa só deixou um saldo em conta, e esse saldo não é tão alto, consegue solicitar um alvará. Só que assim, na prática, esse alvará, toda a documentação que você vai precisar apresentar ali é a mesma documentação que se fosse um inventário, né? Então, assim, não foge muito disso. As pessoas acham que, faleceu, a pessoa era casada, faleceu a esposa, e os filhos não fizeram nada, o cônjuge não fez nada. Aí depois o esposo falece. Os filhos muitas vezes acham que só vai fazer o inventário dessa última pessoa que faleceu. Mas não, tem que fazer toda a linha. Mas faleceu há 30 anos. Pois é, tem que fazer. Não tem como fugir de inventário nessas situações. Então, se falecer o pai, a mãe, um filho durante esse tempo, e esse filho tiver filhos, então a gente vai fazendo todos os inventários em ordem, né? Isso, uma sequência, assim. E daí um vai depender do outro para ser finalizado, né? E, por exemplo, o filho faleceu antes que o pai e não foi feito o inventário dele. Depois disso, o pai falece. Daí, se esse filho que faleceu antes que o pai deixou filhos, que no caso serão os netos do pai, para esses netos receberem a herança do avô, primeiro vai ser feito o inventário do pai, para daí depois fazer um inventário sequencial. E, pelo menos aqui no Brasil, a gente tem vários casos de disputa por herança, principalmente aí de famosos, né? Acho que a gente pode falar aí, acho que a que tá mais na mídia, que vai e volta o tempo todo, é a do Gugu, que apareceu a esposa, que não sabe se é esposa, apareceu uma outra pessoa requerendo o reconhecimento da união estável, os filhos estão brigando entre si, que também estão brigando com a mãe. O que a gente pode aprender com esse inventário aí? E tem algum outro inventário de famoso que também tem repercussão? Olha, uma das coisas que a gente vê muito em alta, que as pessoas não têm o costume de fazer, as pessoas que eu digo assim, que não têm um patrimônio elevado, ou que não são famosos, mas é uma ferramenta muito importante, ajuda muito nessas situações, é o testamento e a própria doação em vida, né? A doação em vida, ela ajuda muito a você já distribuir o seu patrimônio para quem você quer, do jeito que você quiser em vida. Se a pessoa, ela tem herdeiros, não significa que ela não vai poder, porque as pessoas acham que elas não vão poder fazer nada, já que ela tem os herdeiros lá. Não, ela pode, 50% do patrimônio dela, ela pode resolver do jeito que ela quiser. Ela quer doar para uma vizinha, para um vizinho, para uma instituição de caridade, seja pessoa jurídica, pessoa física, a pessoa pode fazer isso. Então, assim, essa programação
sabe? A pessoa se organizar, como a gente disse lá no início. Como nós não temos, o brasileiro não tem esse costume, essa cultura de se programar para a morte, isso não acontece muito. Porém, a gente está vendo uma mudança, tá? Eu não sei lá no teu escritório, mas pelo menos na minha atuação, eu vejo que as pessoas cada vez estão procurando mais se informar em relação a isso, para, como que eu faço um testamento? O que eu posso colocar nele? O que eu não posso colocar? Questão também de já fazer essa doação em vida. E detalhe, que eu vejo que é um dos grandes problemas que acontecem com os famosos, é não atualizar esse testamento. E às vezes você faz um testamento lá atrás, você fez um testamento há 20 anos atrás ou há 10 anos atrás. Passaram-se 2 anos, a pessoa conheceu uma outra pessoa e começou a viver com essa pessoa, às vezes casou ou não, seguiu ali uma união estável com essa pessoa. Mas ela não atualizou o inventário em relação a isso, né? Então, e outro detalhe também, o caso do Pelé, se eu não me engano, ele também teve uma grande repercussão porque foi feito o testamento, porém, acho que tinha uma animosidade ali também entre os herdeiros necessários, nem todos eles concordavam com algumas coisas, só que foi deixado fora do inventário a mãe dele e a irmã. E a mãe dele já era bem de idade e a irmã era quem cuidava dessa mãe. E ele era quem sustentava em vida, né? Elas tinham até o que a gente sabe, que foi, elas tinham uma vida ali simples assim, tranquila, né, claro, sendo custeada ali pelo filho, pelo irmão, porém, com o falecimento dele, elas ficaram vulneráveis, e se isso não está no testamento, infelizmente, as outras pessoas não são obrigadas, por lei, a ir lá e custear essa pessoa, claro que tem questão de estatuto do idoso, enfim, mas, entende, é a necessidade de pensar mesmo, como que é a minha rotina hoje? Quem hoje depende de mim? Quem eu quero beneficiar? E atualizar isso se você adquire não, né? Se você constitui uma nova união, um novo relacionamento, porque isso faz muita diferença lá na hora da briga ali mesmo no inventário com os herdeiros. Eu vejo sim no escritório esse aumento na busca de conhecimento, de um planejamento sucessório, para entender como dividir, como partilhar, principalmente pessoas mais idosas, assim, buscam porque eles não querem que os filhos briguem lá na frente, né? Então, o planejamento sucessório, ele eu acho que indispensável. Daqui para frente vai começar a ser indispensável. Todo mundo deveria, sim, fazer um planejamento sucessório, deixar um testamento, deixar ali para quem ele quer que fique pelo menos 50% do patrimônio dele, que é aquilo ali que ele pode dispor. E outra coisa que eu ia perguntar, que a gente não vê aqui no Brasil, mas eu não posso deixar 50% do meu patrimônio ou qualquer parte para um pet ou para alguma coisa assim, né? Porque lá nos Estados Unidos mesmo a gente vê que o pessoal deixa para gato, para cachorro, para alguém cuidar do gato, do cachorro. Aqui não pode fazer isso, né? Olha, a pessoa pode deixar um legado, né, com uma pessoa responsável por aquilo. O que é um legado? O legado é quando você faz num testamento, é um herdeiro legatário, que a gente chama, né? Porque essa pessoa ela não vai receber uma porcentagem do patrimônio, não, ela vai receber algo específico que ela vai ter que cuidar na vida dela. Então, deixei aquele imóvel específico, ou aquela responsabilidade específica. Daí seria a responsabilidade com aquele valor de fazer ali todos os cuidados com o pet, nesse caso, né? Muito interessante que a gente conversou aqui. Eu recebi várias perguntas lá no meu Instagram de seguidores e eu vou fazer algumas para você, tá bom? Uma das perguntas que eu recebi aqui na minha caixinha de seguidor. Como que é dividida a herança entre esposa e filhos? Regime, separação total de bens. Nesse caso, a gente vai pegar todo o patrimônio deixado por essa pessoa, né? E lembrando que na separação total de bens, cada um tem o seu patrimônio. Então, os bens são particulares, né? Que serão divididos. Vai ser dividido igualitariamente. Vai fazer ali numa proporção de 100%, tem a esposa e 2 filhos, vai ser dividido em 3 partes. Mas se durante a constância desse casamento eles adquiriram outros bens, outras coisas, e for demonstrado um esforço comum, ou seja, o casal ali, os dois contribuíram, principalmente, né, a pessoa que ficou viva, ela contribuiu para a aquisição desse patrimônio, aí essa parte do patrimônio, ela vai ter uma meação que a gente chama, que 50% é dela. O restante é dos filhos. E já do restante dos bens, que são os bens particulares, é dividido de forma igualitária. Ah, interessante. Eu tenho mais uma pergunta aqui, ó, de um seguidor. Meus pais querem deixar a casa só pro meu irmão. Pode isso? Se for uma única casa, e a gente já sabe que ele não é o único filho, não pode. Não pode por quê? Quando existem herdeiros necessários, que são esses herdeiros por lei já determinados, então no caso são 2 irmãos, 50% do patrimônio não pode mexer nele. 50% do patrimônio, a pessoa faz o que ela quer.
ela doa, como eu falei anteriormente, para um hospital, para uma pessoa física, para uma pessoa jurídica, para uma pessoa que não consanguínea, entende? Agora, os outros 50%, não. Então, é uma casa. Então, é um bem só. Então, aqui a gente já está falando de 100% sendo doado para um filho. Não vai poder. E a gente que tem uma rotina de escritório sabe que acontece várias situações. Vamos fazer aqui mais uma pergunta de seguidor. No caso da pessoa falecer e não ter filhos, como fazer ou o que fazer? Se a pessoa era casada, vai para o cônjuge dessa pessoa a partilha, tá? Agora, se a pessoa era solteira mesmo, não tinha filhos, não tinha nada, o que a gente vai ter que analisar? Pais são vivos? Tá? Tudo isso tem que ser analisado, porque se os pais são vivos, a herança vai para os pais. Tem irmãos? Os pais não são vivos, mas tem irmãos. Então, vai para os irmãos. Então, a gente vai ter que sempre seguir primeiro, como eu disse, a questão das linhas, né? Então, tem descendentes, que são os filhos? Não tem. Tem cônjuge? Não tem. Tem ascendente, que são os pais, avós? Não tem. Então vamos para os colaterais. Então, tem irmãos? Tem sobrinhos? Daí vão para essas pessoas. Mais uma pergunta que achei bem interessante essa. O inventário pode ser feito antes da pessoa falecer? Não. A gente não pode fazer herança. Não existe herança de pessoa viva, né? A gente usa muito essa frase. Não existe herança de pessoa viva. O que você pode fazer é o planejamento sucessório. Que é fazer uma doação, é colocar ali uma doação com reserva de usufruto, que daí a pessoa o bem é de propriedade você já passou para os seus herdeiros, só que eles não podem mexer enquanto você está vivo, a não ser que você autorize, é claro. Mas então tem essas situações que a gente consegue arrumar ali, né, e dar um jeitinho. Porém, fazer a partilha com a pessoa viva não tem como. Planejamento sucessório é sempre a melhor opção, né? Exatamente. Inclusive, Ana, até só colocar um ponto assim que houve muito falar, né? E as pessoas acho que teve uma febre da tal das holdings familiares. E daí todo mundo saiu achando que holding é a solução dos problemas de tudo. Mas não é bem por aí. Porque às vezes a holding, ela vai complicar mais. A gente tem que analisar mesmo o patrimônio dessa pessoa, a situação ali, quando tem empresa, quando não tem, se tem muito. Enfim, são muitas coisas que a gente precisa analisar. Não é simplesmente porque eu cheguei a ter casos das pessoas assim, com 2 casas e 2 filhos me ligam. Eu quero fazer uma holding. Falei, gente, não é assim. Não tem necessidade. Então, a holding é uma ferramenta muito eficaz, muito importante, porém, não é a única solução. O patrimônio, o planejamento sucessório, ele tem outras vertentes ali que a gente pode trabalhar de uma forma bem eficiente. E nesses 13 anos aí advogando, também tô quase no mesmo tempo que você, eu tenho 12. A gente vê muitas situações ali no escritório, né? Coisas assim, meu Deus. Conta pra mim uma situação jurídica inusitada ou engraçada que você já vivenciou. Olha, tem uma situação que ela é bem... Foi muito engraçado na época. Era uma audiência que a gente estava fazendo uma partilha. E só que uma pessoa não concordava com essa partilha e ela também escondia, digamos assim, algumas coisas. E em audiência, e lembrando que na audiência a gente tem lá o juiz participando, os advogados estão ali, e essa pessoa propositalmente, ela não deixava as coisas no nome dela. Não é de inventário necessariamente, né? É uma questão jurídica. E essa pessoa virou para a juíza e falou que o patrimônio dela estava na mão do povo. E assim, aí a juíza ainda perguntou questão de declaração de imposto de renda, e a pessoa falou de boca cheia que não declarava imposto de renda e que o patrimônio estava na mão do povo. E a juíza olhou, assim, era época de pandemia, então era tudo online, a juíza olhou assim e falou, tá certo, sabe, tá certo e não tá certo. Então São situações bem complicadas do nosso dia a dia. Exato. Eu acho que a gente conversou bastante aqui sobre inventário, acho que a gente esclareceu muitas dúvidas, trouxe um conteúdo bem legal. E para encerrar, eu queria que você deixasse aqui uma dica jurídica do que não se deve fazer num processo de inventário. A gente escuta muito o que a gente tem que fazer, mas fala para mim o que eu não posso fazer num processo de inventário. Bom, Ana, em relação ao que não fazer, acho que a primeira coisa, diante de tudo isso que a gente conversou, é não contratar um advogado especialista. Isso vai te deixar numa furada, né? Porque as pessoas, inventário, a gente vê que é muito assim, todo mundo faz, todo mundo acha que sabe fazer. E não é bem por aí. São muitas particularidades, né? Uma pessoa que trabalha muito com uma área específica, previdenciário, tributário, trabalhista, por exemplo. Gente, são situações assim completamente diferentes. Não estou falando que os outros advogados que não trabalham com essa área não podem fazer um inventário. A questão não é essa. Mas a gente vê na prática, no dia a dia, o tanto de casos que chegam no escritório
de processos que já foram finalizados e a partilha ficou errada, ou algum herdeiro saiu no prejuízo, ou pagou excesso de imposto porque não fez a partilha correta, né? Então, assim, que não fazer, não contratar um advogado, né, um profissional competente é uma dica, né? Não faça isso. É realmente contratar um advogado especialista é indispensável para o andamento do seu inventário, para você economizar, para você saber que ele está realmente ali certinho. Bom, eu acho que a gente conseguiu cobrir bastante coisa sobre inventário aqui hoje. Eu espero que a gente tenha ajudado a esclarecer muitas dúvidas. Eu quero agradecer aqui a doutora Heloísa pela disponibilidade de ter vindo de Biporã conversar com a gente nessa manhã. E se você tiver qualquer dúvida, mande para mim lá nas redes sociais e me siga também no @Ana Luísa Ferreira ADV. E não esqueça que eu coloco bastante dica jurídica lá. Vou passar aqui para a doutora Heloísa dar o tchau dela e também sigam ela nas redes sociais. Ana, bom, repito aqui as minhas palavras iniciais. Para mim é uma honra estar aqui com você e poder participar desse projeto teu. Foi muito bacana a nossa conversa. Também espero que tenha ajudado muito, porque as pessoas têm muitas dúvidas, né? E a gente, claro, trouxe aqui de uma forma geral, mas eu espero que tenha sido esclarecedor. E me sigam também, meu @ é @Elo Ribeiro da Costa. Obrigada, até a próxima.